E aí, beleza? Vamos falar sobre níveis de linguagem. Esse é um tema que está relacionado tanto a estruturas sociais quanto à nossa capacidade de adaptar a linguagem de acordo com a situação em que a gente está e de acordo também com as pessoas com quem nós estamos falando, né? O que eu quero dizer é que a gente muda o jeitão que a gente fala, o jeitão que a gente se comunica, dependendo do local, dependendo da pessoa, né? Então, quando a gente fala sobre níveis de linguagem, ele está relacionado a um nível formal de comunicação, né, que é aquele que você utiliza quando está no trabalho, quando você está na faculdade, de preferência, né, apresentando trabalho e tal, você vai cuidar com a linguagem no sentido de tentar aproximá-la daquilo que a gente chama de norma culta, da norma padrão, que é aquela que você passou a vida inteira estudando lá, aprendendo as regras e tudo mais, para conseguir atingir, né? E aí, num nível mais abaixo, né, digamos assim, a gente também teria a linguagem coloquial, né, que é a linguagem informal. Então, quando a gente fala assim sobre nível, dá uma impressão de coisa melhor ou pior, mas é mais no sentido do que aquilo que é amplamente aceito na sociedade e aquilo que às vezes acaba ficando um pouco à margem da sociedade, né? Nós, como falantes da língua portuguesa, nós precisamos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. A gente precisa adaptar a linguagem de acordo com as situações. Então, não quer dizer que porque você aprendeu a norma culta que você vai utilizá-la em todas as situações da sua vida, porque você vai virar um cara chato pra caralho, né? Então, a ideia é que quando você for apresentar um trabalho, quando você tiver que, sei lá, apresentar uma palestra ou que você tiver que dar um treinamento na sua empresa, você utilize a norma padrão, né, a norma culta, e tenha, né, cuidados com a linguagem e tal. E quando você está com seus amigos, quando você se reúne lá no bar, não façam isso durante o coronavírus, né, esperem a pandemia passar. Mas quando você está com seus colegas, não há problema nenhum em utilizar uma linguagem mais informal, é até mais aceitável nesse tipo de ambiente. Mas eu quero dizer que essas adaptações ocorrem, muitas delas são conscientes, então eu sei que quando eu estou com meus amigos eu posso utilizar uma linguagem mais coloquial e eu sei que numa reunião de trabalho eu preciso tomar um cuidado a mais com a linguagem no sentido de aproximar da norma padrão, né? O que isso faz? Por que eu falei sobre estruturas sociais nesse sentido? Por que a linguagem se reflete na estrutura social? Porque muitas pessoas não vão atingir esse nível que a gente chama de padrão ou da norma culta. Nem todo mundo tem acesso à escolaridade, né? A gente sabe que a gente vive num país cheio de diferenças sociais. Isso, eu estou falando sobre a língua portuguesa, mas isso vai servir para todas as línguas. Quando a gente for falar sobre variedade linguística, eu explico isso um pouco melhor. Mas pensando aqui no português brasileiro, a gente vive num país cheio de diferenças sociais. Muitas pessoas estão à margem da sociedade e isso se reflete também na linguagem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas não tiveram acesso à educação e elas vão utilizar uma forma de falar que muitas vezes é vista com desprezo pela sociedade. Então, quando eu digo assim, quando uma pessoa fala assim, prático, problema e tal, há uma tendência as pessoas rirem, ridicularizarem, acharem horrível, mas dependendo da pessoa, pode ser que ela nunca teve um acesso formal à educação, ela não foi cobrada, ela não aprendeu a norma padrão. Então, no cotidiano dela não tem problema nenhum utilizar isso. Mas só que, dependendo com quem ela se relaciona, pode ser que ela sofra aquilo que a gente chama de preconceito linguístico, tá? Então, existe até um livro sobre isso. É esse livro aqui, ó. Preconceito linguístico. Ele é um clássico dos cursos de letras. Muitos estudantes tiveram que ler esse livro. E o Marcus Bain, que é o autor desse livro, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão de que as pessoas não se incomodam tanto pela, digamos, a palavra que a pessoa disse, né? Então, quando ela fala bicicleta, digamos assim, o problema não está na palavra, mas na pessoa que diz, o que representa isso. Então, se uma pessoa que fala ela fala fora da norma padrão, né? Ela utiliza esses que a gente chama de desvios da norma culta, ela tende a ser vista como uma pessoa que não, né, como não teve acesso à educação, uma pessoa pobre, por exemplo. Então, se a gente vive numa sociedade em que se busca sempre a riqueza, digamos assim, né, o destaque, seja lá o que for, quando uma pessoa fala prático, o problema, ela representa o oposto daquilo que se busca. Então ela sofre um preconceito sobre a sua condição social. É feio, não é legal ser pobre, é horrível. Então isso se reflete através da língua. Então não é tanto a palavra, é mais a pessoa. Então
quando a gente tira sarro, quando a gente fala mal dessas pessoas, existe um preconceito envolvido que muitas vezes as pessoas nem se dão conta, e isso pode ser bem problemático, tá? Quando a gente fala então sobre níveis de linguagem, a gente está falando no sentido de que a gente, no nosso cotidiano, utiliza uma linguagem mais coloquial, a gente vai estudar e vai tentar aprender para ir alcançando níveis maiores, né? Então isso se representa na sociedade naquilo de você tentar ir subindo degraus, né? Isso me lembra um pouco aquele filme Parasita, que é o que ganhou o Oscar recentemente, inclusive recomendo muito, quem ainda não viu, vejam, que é um filme que vai falar sobre uma família pobre tentando subir de nível, digamos assim, na vida, só que de uma maneira um pouco não muito honesta, digamos assim, não sei. E aí o filme vai falar um pouco sobre essas relações de parasitar, digamos, né, a estrutura social, tentar se aproximar de uma estrutura social maior de uma forma meio parasita. E aí ele vai discutir que talvez essa família rica também parasite um pouco, ela só consiga se manter lá naquele nível porque ela explora um outro nível de sociedade, né? Então, é um filme que fala sobre essa questão de estrutura de maneira quase física, né? As pessoas pobres moram lá embaixo, num lugar bem horrível, e as pessoas ricas moram lá no alto, assim. Então, essa representação que o filme mostra de maneira física, a gente percebe também dentro da própria linguagem, isso se reflete na linguagem. As pessoas que não tenham acesso ou não aprenderam, né? Não tiveram acesso à norma padrão, têm uma tendência a ficar à margem da sociedade. É por isso que a gente fala sobre níveis de linguagem. O que é importante lembrar então, né, para finalizar, que os níveis de linguagem eles vão estar sempre relacionados àquilo que a gente entende como formal e informal, aquilo que é padrão e aquilo que é coloquial, beleza? Mais para frente a gente vai falar sobre variedade linguística e como que elas funcionam, ok? Finalizo aqui e a gente continua depois. Até mais!